Olá pessoal, bom dia. Sou a professora Érica e hoje nós vamos dar início à nossa aula com a disciplina de História. Invasões francesas. Peço a vocês que abram o livro de História nas páginas 152 a 162. Invasões francesas no Brasil. Nós tivemos duas invasões francesas que foram importantes durante o nosso período colonial. Essas invasões registraram desde os primeiros tempos da colonização portuguesa, chegando até o século XIX. A primeira invasão é a que chamamos de França Antártica, que aconteceu no século XVI na região da Baía de Guanabara, onde está localizado o Rio de Janeiro. A segunda invasão francesa foi a França Equinocial, que aconteceu no Nordeste, no Maranhão, no século XVII. Os franceses passaram então a ocupar territórios mais ao norte e a nordeste do Brasil. Mas, em 1584, foram expulsos da região, que hoje corresponde ao estado da Paraíba, o mesmo ocorrendo a seguir em Sergipe, Rio Grande do Norte e Ceará. O domínio espanhol e as invasões holandesas. Em 1580, o domínio holandês no Brasil foi curto. Aconteceu no século XVII, quando os holandeses ocuparam uma parte do nordeste do Brasil. Lá fundaram uma colônia chamada Nova Holanda, que incluía Pernambuco e outras capitanias. Na Europa, a Espanha dominava várias regiões, incluindo a Holanda, mas no final do século XVI começou a sua decadência. A Espanha explorou suas colônias ao máximo. No fim do século XVI, começou o esgotamento dos metais preciosos no México, Bolívia e Peru. Na época do domínio holandês, o Quilombo dos Palmares aumentou e sua população chegou a 40 mil habitantes. Parte dessa população era formada por índios. Desenvolveram agricultura, pecuária e artesanato. Nesse contexto de intolerância e decadência, a Holanda enfrentou a Espanha e se tornou independente em 1610. De imediato, a Espanha criou dificuldades no comércio do açúcar, em consequência dos holandeses invadirem o Brasil. Em 1624, os holandeses atacaram e dominaram Salvador durante o ano, mas tiveram dificuldades em manter o domínio da cidade. A Espanha estava no auge de seu vasto império. Dominava de onde o sol nasce até onde o sol se põe. A exploração de suas colônias na América lhe deu toneladas de metais preciosos. Em 1625, chegou à Bahia a Jornada dos Vassalos, derrotando e expulsando os holandeses, mas eles retornaram ao Brasil 5 anos depois. Sob a administração de Nassau, Pernambuco teve grande desenvolvimento. Organizou a produção de açúcar, trouxe cientistas e artistas. Foi uma época de tolerância religiosa para o Nordeste holandês, permitindo a vida de judeus. Ao longo desse período, houve a restauração de Portugal, fim da União Ibérica, em 1640, mas sem causar a expulsão dos holandeses, até que se deu o acirramento da Guerra dos 30 Anos com participação da Holanda, mudando sua política em relação ao Brasil. Os pernambucanos reagiram na Batalha de Guararapes. Em 1648, após essa derrota, os holandeses saíram do Brasil. A maior consequência da invasão holandesa levara a cana-de-açúcar para as ilhas. Essa produção concorrente causou a decadência. Vou finalizando a aula de hoje. Não deixem de realizar as atividades. Bons estudos e até logo!